mais um Pod das Mamis. Eu sou Ingrid Folkets e hoje eu tô com minha parceira Mamá Maluf, tudo bem? Hoje a gente vai entrevistar uma super jornalista. Ela é jornalista, palestrante, escritora, apresentadora e produtora de conteúdo. Casada com o Thiago Godoy, tem uma filhinha, Angelina, e está esperando o Antônio, que daqui a pouquinho está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Isabela. Obrigada, Ingrid, pelo convite. Estou bem feliz em estar aqui. Muito obrigada por a gente poder agora dividir, né, uma hora para poder falar sobre assuntos que espero que ajudem outras mulheres. Exatamente, esse é o nosso intuito, contar um pouquinho também da sua história, a gente te conhecer e o público, e também dividir essa jornada que para alguns mais fácil, outros mais difíceis. Quero entender. Aventura. É uma aventura, exato. Como está sendo esta gravidez? Bom, primeiro é importante dizer que eu tenho 44 anos. Sim. Né, e uma mulher grávida aos 44 anos já é uma ousadia. Sim, um pouco. Mas acho que hoje em dia muita gente está engravidando mais tarde também, não? O meu trabalho, eu estou aqui para explicar isso, inclusive, né? Que eu acabo devolvendo a esperança para muitas mulheres que ouviram por muito tempo que não era possível engravidar. Então, se você pensar que não vai ser possível, de fato, não vai ser possível. Cabeça é tudo. Agora, se você vê possibilidade e faz a sua parte também, esse é um grande ponto. Né? Uma coisa é você saber que é possível e a outra é você fazer para o possível acontecer. Então, a partir do momento em que eu comecei a cuidar da minha saúde, impressionante como o corpo reage bem, né? Então, eu não estou dizendo que aquelas mulheres que não conseguem engravidar não estão se cuidando. Não, é que é uma história um pouquinho mais demorada para explicar. Né? Porque... Mas você se organizou antes para essa segunda gravidez? Não, engravidar? Não. Na verdade, eu comecei tarde, então a minha primeira gestação eu tinha 39. Tá. E foi muito reflexo da minha recuperação depois do diagnóstico da síndrome de burnout. Burnout, é. Tá? Que isso foi em 2018. Então, em 2018, quando eu tenho o diagnóstico da síndrome de burnout, eu tinha 37 anos. Dos 37 aos 39, eu passei por uma série de jornadas de autoconhecimento. Várias, né? É igual assim, desculpa te cortar, você se afastou do seu trabalho, óbvio, com esse burnout, e aí seguiu essa jornada para se conhecer. Já vou chegar lá. Tá. Para a gente construir uma casa, eu preciso de vários instrumentos. Sim. Eu não consigo construir uma casa só com martelo. Então, o que eu quero dizer é que se você está vivendo ou vai viver um processo de reforma íntima, você vai precisar de várias ferramentas. Essas ferramentas, elas podem estar na terapia, na barra de axis, na acupuntura, na academia. São várias ferramentas que vão te levar para um caminho de reforma íntima. Sim. Esta reforma te leva para outras etapas da sua vida, se for para ser da sua história. A gente, antes de gravar aqui, estava falando da Branca de Neve. Então, assim, cada história tem uma série de características. A minha começa assim, depois do diagnóstico da síndrome de burnout, quando eu trabalhava na TV Globo, eu sou afastada do trabalho, quando eu volto eu sou demitida. Sim. Nossa. Isso é um fato. Tá. Este fato, depois que eu fui demitida, me leva a buscar ferramentas para entender. E agora? O que eu vou fazer? Onde eu vou? Exato. O que eu faço? Porque só ficar chorando não adiantaria. Com certeza. Só ficar me lamentando não adiantaria. E aí, eu saio, então, daquele lugar em que eu estava como vítima e fui para... Não, eu saio do lugar em que eu fui colocada como vítima, porque ninguém... Não, eu estava falando acostumada de um trabalho de anos, né? Não, que é você vê. Exato. É outra história. Além disso... Sim, que é muito difícil, né? Do nada, você tá nessa... Síndrome... Síndrome não, como fala? Síndrome de burnout. Síndrome de burnout e, ao mesmo tempo... uma carreira incrível. Quantos anos já estava na TV? Mais de 20. Mais de 20, exato. Mas aí que tá, já vamos falar sobre isso. Né? O meu papel também é a educação do tema e a não banalização do tema. Então depois que eu vivo esse episódio... A demissão. Busco recursos para melhorar minha saúde. Aí eu engravido aos 39 anos.
Então, eu só consegui gerar o amor depois que eu experimentei o amor próprio. Sim. Você estava totalmente equilibrada. Totalmente eu Não, não sei, é. mas já tinha Difícil. melhorado bastante. Sim. E aí eu engravido naturalmente da Angelina. Naquela ocasião as pessoas me perguntavam, mas como você conseguiu? Porque eu sei o quanto eu sei o quanto é desafiador para uma pessoa que está querendo algo e não consegue. Não consegue. Então eu falo isso com muito carinho e muita delicadeza. Naquela ocasião as pessoas já me perguntavam, como que você conseguiu engravidar naturalmente depois do burnout? Então eu estou tentando assim resumir. Eu só gerei o amor depois que eu experimentei o amor próprio, Entendi. Muito mas bom. real. Real. Não é fazer uma sessão de terapia. E achar não, que mas tá bem. Isabela, eu vou à igreja todo domingo e Deus não me ouve. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com você, com Deus, com a igreja. Tem a ver com o quanto você está realmente esperando que algo de fora aconteça para mudança interna. Entendi. Tá? Aí a Angelina nasceu, E foi eu tinha parto 40 natural, anos, não, cesárea. cesárea? Aí eu tinha 40 anos e foi muito legal. Maternidade na maturidade. Você já queria ser mãe, nunca tinha pensado, estava vivendo primeiro carreira. Meu estilo de vida, ter Não. filho, não era um plano. Sim. Eu tinha muito mais certeza que eu não seria mãe do que eu Olha! seria. É. E como você se descobriu nessa maternidade? Assim como a gente só descobre o caminho caminhando, eu só descobri, né, a maternagem no dia a dia. Aham. Mas o fato é que, até eu ter Angelina, eu tinha muito mais pensamentos de não ser mãe do que ser mãe. Mas aí todas essas coisas aconteceram, eu conheci o meu marido, e aí tivemos Angelina. A maternidade na maturidade foi muito legal. Ah, tem desafio? Um monte, mas apesar dos desafios, foi muito legal. Como qualquer, às vezes descoberta. quando você é mais nova tem alguns outros tipos de desafio, quando Exato. você é ou mãe solo, tudo na vida tem, o maternar tem Exato. esses desafios. E aí, depois que ela já estava já com 3 anos, a gente sempre olhava assim para ela e falava assim, nossa, que legal, né? Imagina se ela tivesse um irmão. E não sei o quê. Mas assim, muito natural. Aham. Eu sou filha única pela minha mãe e o meu marido tem um irmão. Então, a gente começou a considerar, nossa, ia ser muito legal, né? Se ela tivesse um irmão ou uma irmã. Ela chegou a pedir? Não. Quantos anos ela tinha? 3? 3, Tá. Aham. E aí aconteceu também um outro episódio que eu já achando que eu já estava com sintomas de menopausa, Tá. né? Porque os sintomas da menopausa começam 10 anos 10 antes. aham. Exato. Eu achando que eu já estava com sintomas de menopausa, eu fiz um experimento com um tipo de método, nem vou falar qual foi, mas não foi bom. Tá. E depois que eu retiro, então, esse método do meu corpo, Tá. eu falei, agora deu. Agora eu não vou usar nada, não vou tomar remédio, não vou experimentar nada. Eu preciso saber como é que meu corpo funciona. Porque até então, desde os meus 14, eu tomava anticoncepcional. Anticoncepcional, sim. E É. falam que é difícil engravidar, né? Exato. Com- E aí falam e aí de novo, falam que é difícil. exato. Você tem aquela informação de que desde adolescente você toma anticoncepcional, porque é comum, É comum. né? É. E aí eu, com 43 anos, achando que eu já estava entrando nos sintomas da Aham. menopausa, eu e meu marido só, assim, meio que tabelinha, usando camisinha e Aham. tal. Aí chegou um momento que eu falei assim, Ti, você acha que nós vamos engravidar? Eu tenho 43 anos, imagina. E aí veio o Antônio. Nossa! Eu tenho uma tese. Ah. Quando a pessoa ela não quer ter o segundo filho ou não quer ter filho, o não dela é muito assertivo e imediato. Você quer ter filho? Não. Não, acabou. Concordo. Pronto. Quando Quando a pessoa, eu sou essa. quando a pessoa fica, não sei, pode ser, talvez. Agora no não. Fundo, no fundo, a gente sabe que quer, mas não tem coragem de assumir que quer, diante de tantas falas contrárias. Exato. Não, porque o mundo tá sem, porque o mundo tá sem. É isso que eu ia falar, as barreiras que a gente escuta. Ai, porque Ai, é que caro, preguiça. ai, porque é perigoso, ai, porque tem tudo, né? Tem muita coisa envolvida. Eu me lembro, até em 2014,
agora é uma outra história, né? Em Aham. 2014, eu tava trabalhando na TV e aí eu tava muito ligada à previsão do tempo de vários Aham. jornais e a gente tava vendo a crise hídrica aqui em São Sim. Paulo. E aí eu me lembro que na época eu tinha um namorado e aí quando alguém perguntava, não sei o quê, mas nossa, já tem 30 e poucos anos, você não quer ter filho? Imagina! Não tem nem água no Resposta planeta. Então você vê que a gente vai Muda. ajustando também Sim. a nossa percepção de acordo com as coisas que estão acontecendo ao redor. Exato. Sim. Né? E aí veio Antônio, então as pessoas quando perguntam, foi planejado? Sim, por Deus. Sim. A gente não tinha consciência, Aham. né? Mas o que a gente não tinha era o não O não. gravado. Exato. Ou seja, a Aham. gente queria, mas não tinha coragem de dizer que sim. Que sim. Né? Aham. Porque os desafios financeiros, Mundo, evidente tudo. que tudo isso pode ser um problema ou não. Mas eu me lembro de uma frase que uma amiga disse, a Camila, um beijo, tá, Cami? Ela disse assim, Isa, filho é prosperidade. Eu escuto muito isso. E no judaísmo tem muito isso. A hora que vem um filho, eles falam muito sobre vir mais dinheiro, vir mais trabalho, vir tudo. É prosperidade mesmo. E aí a Camila uma vez me disse, Isa, filho é prosperidade. E aí eu sempre penso nisso. Diante de qualquer pensamento desafiador, eu falo, bom, filho é prosperidade, se, né, estamos aqui com saúde, com esta missão, temos algo para aprender. Aham. E outro dia eu conheci uma mãe que tem 12. 12. Coração de mãe, maravilhosa. Ela veio aqui Ela no veio- Pode Mari. Já, Mari. Mariane, maravilhosa, Beijo, Mari. Olha, Sou sua ela. fã. Acho que todas as mães, né, são fãs. Mais E curioso, aí agora tem a Lua, que acabou de ter o quarto, fiz a maternidade. São 3 meninos e uma menina. É amiga da Mari também, Ah lá. é a mesma coisa. Pronto, Ela pronto. é quando Deus quiser. a Ingrid, aliás, é dedo de ouro, tá, gente? Se ela tiver a sua recepção da maternidade, tá? Sucesso. Eu sou suspeita para falar também, né? É. Me acompanha aqui há anos. Ai, que bom. É. Que filhos você tem? Eu tenho dois. Eu tenho 2 meninos, um de 10 e um de 5. Olha eu pensando, né? Imagina a Mariana, eu entrevistei a Mariana outro dia, e aí eu falei, Mari, me apresenta então suas crianças, estavam Nossa. todas assim no estúdio, né? E ela foi falando o nome, as idades não, 7, não, 6. Claro que nós vamos. Como? Se eu com 2 já confundo, imagina 12. Outro dia eu fui para uma cidade do interior de Minas e o motorista do táxi dizia que a mãe dele tinha tido 28 filhos. Nossa! Mas eu Começou acho. com 14. É que, vamos combinar, também antigamente é outra estrutura, outra história, outra Só tô dizendo que assim, ó, é real, não é lenda, né? É. Mas enfim, e aí agora estou esperando o Antônio, tô com 44 anos. E como foi a surpresa de descobrir que estava grávida assim? Você passou mal, sentiu alguma coisa? Nada? Zero. Zero? Zero. O que você achou? Você estava na menopausa. E aí? Como você descobriu? Curioso é porque eu e o Thiago, a gente estava num fim de semana, a gente indo fazer um trabalho voluntário em João Pessoa, e aí, em um contexto ali de João Pessoa, a gente falou assim, bom, então já que nós não vamos engravidar, porque eu tenho 43 anos, estamos indo no caminho da menopausa, vamos adotar uma criança. Oh, que lindo. Eu já estava grávida. Já tá. Já estava dias assim, sabe? Sei. E tipo, vamos então pegar um cachorrinho pra Angelina e vamos adotar uma criança. E aí, no dia seguinte, eu fiz uma palestra no Teatro Santander, aqui de São Paulo, e eu tava com uma roupa. E aí, quando eu vi a foto, falei, Depois. depois disso, depois da gente ter falado, ver a vamos foto, adotar, vamos pegar um cachorro, vamos adotar uma criança, etc. Detalhe, nós estávamos falando sobre pegar um cachorro para a Angelina e adotar uma criança, não é uma coisa ou outra, né? Porque senão eu vou falar, não, mas tá totalmente. comparando. Não, tem nada a ver. Estou falando que naquele momento a nossa decisão era, já que tá tudo organizado, Já que tá tudo calmo. vamos botar um pouquinho de mais E não é movimento. foram 2. Foi esse contexto. Simultaneamente da possível que ela Foi esse queria. contexto, foi esse contexto. E aí, no dia seguinte, eu fiz uma palestra e quando eu vi as fotos eu no palco, eu falei, essa barriga não é gordura localizada. Vou fazer um teste. Mentira! Sério que foi assim? Sim.
Sim. E aí eu peguei eu já deixava já testes em casa, porque Aham. aí, imagina, quando você para de tomar os métodos contraceptivos, Sim. normal, você, será que eu tô grávida? Deixa eu ver. Não, não tô. Não, só. Não, não tô. Então eu sempre já deixava os testes em casa, Aham. sabe? E aí eu fiz, não deu 5 segundos, saiu lá o Apareceu. sinalzinho demais. E aí eu chamei Ti. Tá aqui, ó. E aí foi. Aí eu chamei a Angelina, eu Nossa, falei assim, que Angelina, emoção. deixa eu te contar uma coisa. Você é uma menina tão legal que o Papai do Céu vai mandar agora um irmão ou uma Que irmã pra você. legal. Então ela foi, depois E do ela? Thiago, ela foi a segunda Aham. pessoa a saber. Aham. Ela ficou toda, ela é muito inteligente, ela é muito sagaz, então assim, ela ficou, tipo, né, assim, é mesmo. Só que agora eu já tô de 6 meses, né? Aham. Aí outro dia ela falou assim, mamãe, eu não quero um irmão, eu quero uma irmã. É. Ih, Aí eu falei, deixa eu te contar uma coisa, você imagina, porque a gente também tem que adaptar o discurso. Eu falei, Exato. deixa eu te contar uma coisa, Papai do Céu é tão sábio que ele mandou agora o irmão pra ser um príncipe e uma princesa. Porque se forem 2 meninas, vão ser 2 princesas. Mas agora, aí você vai ser a princesa E ele e ele vai ser o príncipe. Olha que legal. olha que lindo. é um bom método. É Não, verdade. eu fico me exercitando a minha forma de falar e de explicar as coisas o tempo inteiro. Temos, né? Filhos têm essa parte mais lúdica, né? Minha Maravilhoso. pergunta, você falou da síndrome de burnout. Vamos lá falar dela. Como foi a parte também no pós? Se você teve o baby blues ou teve alguma parte de É. depressão? Boa. Que é Eu não tive blues e nem depressão pós-parto. Eu tive depressão na gestação. Na gestação? Na gestação. Nossa, fico até arrepiada. É. E isso é super importante falar, Sim. porque as mulheres não têm coragem de falar. E Nunca. aí, muitas passam por esse período sombrio, Acham que achando que não pode. não pode, que tá tudo Sozinhas. bem, ou sozinha, ou É. pior, exato. Foi assim. Então, como eu disse, eu estava com 39 anos, super feliz. Aí eu falei com a minha psiquiatra, eu falei, doutora Camila Magalhães, um beijo. Doutora, olha só, eu quero essa gestação. Eu estou feliz, tá tudo certo. Por que que eu estou Me sentindo. me sentindo muito mal e estranha, triste? Aí ela me fez uma pergunta. Há quanto tempo você está assim? Porque existe uma grande diferença entre tristeza e depressão, Total. tá? Tristeza transforma, depressão paralisa. Se você não quiser aceitar a tristeza, invariavelmente você vai entrar num ciclo de depressão. Se vai ser uma depressão leve, média, grave, gravíssima, é outra história. Mas só para você entender que tristeza é uma coisa, depressão é outra, e depressão é um gradiente enorme, Vários, né, de níveis. Sim. Bom, aí ela me fez uma pergunta. Isa, há quanto tempo você está assim? Eu falei assim, doutora, mais de 2 meses. Então eu já estava No caminho. sentindo aquele mal-estar e aquela tristeza há 2 meses. Isso você estava grávida esses Grávida da 2 Angelina. meses. Da Angelina. Tá. E aí eu falei assim, olha, eu quero a gestação, tá tudo certo, tudo por bem. que que eu estou me sentindo assim? E aí foi quando ela me fez a pergunta, há quanto tempo você está sentindo isso? Aí, pelo tempo, ela falou assim, olha, você está já num nível de depressão leve. Se a gente não fizer Tratar, uma intervenção agora, pode ser que ela se agrave. Então, imagina se eu sou uma pessoa resistente à medicação ou né? Bom, É. aí A terapia, E é qualquer tudo. coisa. Não, mas e vai tem lem- muita gente, né? muita gente. É, Mas, tá grávida, não toma nenhum remédio, porque mas você lembra que eu É? falei, eu só gerei o amor porque eu Sim. tinha experimentado o amor próprio. Então eu já Sim. tinha passado por todos os Sim. processos. É, isso que eu ia perguntar. Você veio desse burnout Aham. e você veio com algum tipo de medicação? Sim, Não, aí você eu tive veio. que parar Aí quando você eu parou da... engravidei. Aham. Aí na gestação, voltou. sabendo então do início da depressão, Aham. aí ela introduziu uma medicação que é a medicação aceita durante o período de gestação. Sim. E deu Sim. tudo certo. Agora, por que que eu estava entrando em depressão? Hã? Eu imaginaria o que eu passei, tá? Aquela Conta. coisa, é uma mudança de corpo, é uma mudança no trabalho, que você veio de um burnout, foi demitida para não dizer que, ai, não vou voltar a trabalhar. A cabeça da mulher
É como a gente estava conversando também, o povo, a gente tem não só as mãos, quer abraçar tudo e a todos, eu imagino que seria isso. E o medo, né? Não? Porque você, como medo, fala, ó, você entra na depressão, maternidade com 2, sai em 3. Essa é a Muda que eu totalmente. falo, Ela né? fala sempre, muda totalmente, né? Eu vou usar aqui um termo que está no meu livro, Tá. tá? E, na verdade, eu já tinha escrito sobre isso, mas eu não estava vivendo. Olha que Tá. curioso. Olha. Que é a atualização de identidade. O que é isso? Eu tinha 39 anos. Eu sabia ser mãe? Não. Não. Qual que era a versão que eu conhecia? Aquela não minha. quero ser mãe, Não, é a a minha. sua, trabalho, Ou exato. seja, e aí conversando com ela, que aí caiu minha ficha assim, avassaladoramente. Uhum. Falei assim, Camila, olha só. Eu só sei ser eu. Durante 39 anos, eu só tive essa identidade. Em alguns meses, eu vou ter que ser essa identidade mais mãe. Isso. Cuidar de outra pessoa, Eu não sei como né? vai ser isso. É. E já tá rolando uma cobrança absurda. De fora. Em como? Fora a questão profissional. Então, naquele momento, eu estava passando por uma profunda atualização de identidade, não tinha me dado conta que a vida estava naquele momento de tristeza, por isso que a tristeza transforma, atenção, naquele momento de incômodo em tristeza, a vida estava me dizendo assim, então, agora precisamos atualizar a identidade, porque esta versão... Já não cabe mais aqui. Alguma coisa sim, mas nós temos que abrir Precisa espaço. acrescentar mais. Acrescentar. E eu não estava preparada ainda para isso. É. Não é que eu não estava preparada, eu não tinha ainda parado para pensar. Aí eu falei, entendi. Então é o seguinte. O meu acho que foi muito parecido com você. Muito. Mas eu trago mais pela ansiedade, que eu sou ansiosa. Então, é tipo aquela coisa, ai meu Deus, ai meu trabalho, ai não sei o quê. Total. Gente, eu tô de 8 semanas, pelo amor de Total. Deus. E eu, inclusive, ainda vivi tudo isso durante a pandemia. Né? Então, imagina que nós estamos falando de um medo. Nós estamos falando de vários tipos de medo relacionado a vários tipos de problema que, na verdade... Em vários âmbitos, né? Que te coloca num lugar de ameaça. Sim. E aí já entra na parte hoje do que eu trabalho, né, com as empresas. Quando você se sente ameaçado, o seu corpo descarrega uma quantidade de cortisol tremenda e você vive em estado de inflamação. Exato. Como é que você quer engravidar assim? Como é que você quer ser feliz assim? Como é que você quer bem, ter né? prosperidade assim? Uhum. Então, a gente hoje quer um monte de coisa, mas não se dá conta que a gente também tem que fazer a nossa parte para que isso aconteça. Total. E passa pelo estado de conversa com esse medo, mas eu tô com medo do quê? Ah, pera lá, eu tô com medo Mas eu tô com medo do quê? Ah, não, porque ela vai nascer. Será que eu vou ter leite? Não sei, só sabendo. Será que eu vou saber amamentar? Não sei. Se eu não souber, eu vou ter que pedir ajuda. Será que eu vou saber trocar? Ah, se eu não sei, eu vou. Então, quando você começa a conversar com o seu medo e você vai entendendo que aquilo que te está colocando num lugar de ameaça não precisa ser. Sim, se você quiser continuar pensando que aquilo é um problema, vai se tornar um problema. Sim. Então, evidente que eu não sabia fazer nada do que eu teria que fazer. Mas a hora que eu me dei conta disso, eu falei, bom, eu vou aprender. Eu dou Isso conta. aconteceu comigo quando Bia nasceu. E aí? Minha filha é especial, mais velha de 26, ela é cadeirante, né? E foi logo tudo muito um susto. Eu descobri com 6 meses e meio de gravidez. Já contei aqui. Ela nasceu 24 horas, ela foi tirada do meu colo, foi para cirurgia, colocou uma válvula daqui até aqui. Então, quando a Bia chegou em casa, gente, que botei no berço, eu ficava de meia em meia hora vendo se a minha estava respirando, se não ia morrer, se não ia ter convulsão, se não ia não sei o quê. Eu ficava, não. Se ela veio para mim, tudo vai dar certo. E eu ficava, não tenho que ter medo. Eu tenho que pegar minha filha. E aí contratei enfermeira, porque eu fiquei com medo de pegar, sabe? Aí nós vamos buscar recursos. Eu vou dar conta? Não sei, né? No final, tudo bem. Ó, eu aconselho quem gosta de enfermeira, não, mas é uma coisa... É uma faca de 2 gumes na época. Ela falava assim, na época eu era casada, André queria, lógico, queria pegar a filha, não sei o que, dar banho.
Ela, como seu marido vai dar banho aí na Bia? Eu falei, ele é o pai, deixa ele Testar. sabe assim? Mas foi exatamente o que aconteceu comigo, sabia? Eu ficava me perguntando. Sim. E Conversando. eu fiquei 3 dias chorando e passei É. também. Chorei para me acabar. É. E depois passou. E eu falei, agora eu vou encarar a realidade. Se a Bia veio assim para mim, tem algum significado Exato. na porquê. vida Aprendizado. e um porquê, um aprendizado, né? É. Ô, Ingrid, é bonito ouvir você falar sobre isso, porque nós vamos ter medo. É. O medo não é um problema, desde que Não você paralise. não paralise e busque recursos. Exato. Eu sempre gosto de Só explicar que o que... difícil era, sabe, o recurso. Eu sou muito expansiva, sou libriana, gosto de falar. Então eu queria falar para todo mundo que Bia tinha. Só que André, ao contrário, ele não queria contar para ninguém. Só quem sabia era o pai e o irmão. Já na minha família, meu pai e minha mãe sabia, minhas irmãs. Mas eu tive que fazer um acordo com o André para ele se sentir bem de não contar para os nossos amigos. Uau! Então todo mundo ia visitar a Bia, sabia que Bia tinha algo, Mas eu não sabia o quê. não sabia o Essa quê, nem eu ninguém me sabia. perguntava. Todo mundo me respeitou. Só que isso me dava uma angústia, sabe? Até minhas melhores amigas, que ela falava, Gui, tem alguma coisa que a gente pode ajudar? Não sei o quê. Não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Ninguém soube que via. Via que Bia tinha uns pontinhos aqui e aqui, mas ninguém falava nada. E isso eu tive que digerir. Isso é E difícil. aí foi muito difícil para mim, gente. Eu acho que qualquer coisa na maternidade é uma coisa assim. Além de tudo novo, né? Então, além de ser Amamentação, não sei o novo. quê, ainda tinha todo esse processo comigo. Não, além de ser tudo novo, é uma coisa muito difícil, porque, exato, tem duas pessoas, você e o pai, e vocês têm pensamentos, às vezes, diferentes, criações diferentes. Isso deve ser muito Isso difícil. tudo porque André não queria que os outros sentissem pena da Bia, você acredita? Acredito. Eu conheço vários casais assim. Gente, mas eu falo isso, eu também. Muito difícil, mas Quando- do outro lado foi muito. Eu me fortaleci muito, sabe? Sim. Não dá pra. Eu acho que cada um tem a sua história. Eu também, quando eu perdi todo mundo, ai, não acredito, não sei o que, e tava na época de Instagram também, eu acabei dividindo. Era uma coisa que eu dividia a minha vida, eu acabei dividindo isso, o que eu recebi de mensagem de, eu também já perdi, eu também já perdi, eu também já perdi. A coisa, assim, amigas minhas, que ninguém sabia, não falava, eu falava, como assim? E é o que você falou, é muito importante a gente falar, passar, porque às vezes alguém está passando pela a mesma coisa. Eu respeito quem não quer falar. Óbvio. Eu tenho 2 casais muito próximos, inclusive um você até conhece, que vive uma situação com uma característica genética Aham. e a opção é de não falar. Então, eu respeito quem não quer Óbvio. falar, mas ao mesmo tempo eu estimulo, se você estiver vivendo qualquer situação, Tem que falar. que você sabe que ao falar, primeiro, Ajuda. vai aliviar o seu coração, Total. pronto. Pronto. Né? Você não está fazendo Receber mal apoio. a ninguém. Exato. Exato. Mais um ponto. E terceiro, outras pessoas vão se identificar com aquilo. E sabe o que pode acontecer? Você receber ajuda. Isso aconteceu comigo no burnout. Eu imagino, É. eu imagino. Quando eu tive o diagnóstico, Uhum. a minha história ela não se tornou pública por eu ter adoecido. Ela se tornou pública por eu ter sido demitida. Olha. Não foi pela doença. Verdade, foi eu ter sido lembro, eu demitida acompanhei. pelo problema e onde eu trabalhava. É. Se eu também trabalhasse num outro lugar com menos relevância também, ninguém saberia. Fato. Fato. E aí, Pela situação, né? é porque todas as vezes em que a gente vê uma pessoa ou uma empresa fazendo algo diferente do que ela fala, incomoda. Com Né? certeza. Então, aquela atitude incomodou muita gente. Uhum. Então, o meu caso se tornou público e aí muitas pessoas falam assim, mas aí você aproveitou a situação. Não é que eu aproveitei a situação, eu tinha que me defender, porque eu estava sendo colocada como incapaz. E eu tinha que, para me defender, eu tinha que buscar informações. Ao buscar informações, eu como jornalista, já tendo defendido milhares de pautas nas minhas décadas de trabalho, Aham. falei, bom, então estou entendendo, se caiu esta pauta no meu colo, eu vou deixar ela cair no chão? Não. Óbvio que não. Então, ao buscar informações para mim, eu acabei contribuindo com outras pessoas que também buscavam informação. E não tinha.
E aí, à medida que eu ia descobrindo, e as pessoas me perguntavam como que estava sendo, e eu ia falando, mais pessoas iam se tratando, Exato. prevenindo. Hoje já faz 7 anos que eu trabalho com a prevenção da síndrome de burnout e a não banalização. Porque tem muita gente cansada, esgotada, dizendo que isso é burnout. Não, no burnout você perde funcionalidade. Tá? Eu, em 2025, não concordo com o termo burnout materno, burnout sexual, burnout de relacionamento, porque síndrome de burnout é um diagnóstico clínico em que você só tem esse diagnóstico depois que o nexo, ou seja, o caso teve comprovação que aquilo aconteceu no ambiente de trabalho. O que as mulheres sentem, o esgotamento que as mulheres sentem em casa é machismo estrutural. Outra conversa. É diferente. Exato. Então, eu não estou dizendo que nós estamos separando. Esgotamento é uma coisa, síndrome de burnout é outra. Uhum. Aliás, o que precisa acontecer para uma pessoa ter o diagnóstico da síndrome de burnout? Qual é a gota que transborda o copo? Assédio. Ah, Tá? Então, se eu estou cansada, eu descanso e recupero. Sim. Muito bem. Agora, quando eu estou cansada e eu não respeito o tempo de recuperação, aí eu vou entrar num gradiente de esgotamento enorme, que pode durar 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa, mas por que varia tanto? Porque depende das suas características. Sim. sim. Uma pessoa com 40 anos, uma com 30, uma com 20, o corpo vai reagir diferentemente nas mesmas circunstâncias. Se nós 3 aqui vivemos a mesma situação, se chegar uma barata aqui, uma vai sair correndo, outra vai matar a barata e a outra vai só ficar vendo barata voar. Você entende? Então, nós Entendi. vamos reagir de forma diferente. Bom, então, tô cansada. Descansa e recupera. Agora, tô cansada, tô me sentindo culpada. Ah, não posso descansar. Aí você vai entrar numa fase de esgotamento, porque não tem como a Não máquina tem, é. rodar sem combustível. O combustível mais sustentável da sua vida é o seu tempo de sono. Então, tá abrindo mão do tempo de sono, vai dar ruim em algum momento. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Aí eu tô nessa fase de esgotamento que já tem anos. Tá? Tá. Você vive uma situação com características de assédio. Ali a gota transborda o copo. Ah, mas então foi a primeira situação de assédio? Não, lembra que o copo está enchendo. O Exato. copo está enchendo. Mas aí aquela situação específica, que você vai saber com certeza qual eu estou falando, ali causa no seu corpo o que o desembargador Sebastião Oliveira fala, vou repetir, o desembargador do trabalho Sebastião Oliveira fala, naquele momento em que aquele assédio acontece nesse corpo que está debilitado, o que ele chama de dano existencial. Assim como existe um dano físico, existe um dano existencial que rompe com o seu projeto de vida. Ali, a partir dali, na verdade, a pessoa pode ter um apagão, ela pode ter um desmaio, ela vai ter um desligamento da chave geral, Sim. que é o corpo dizendo assim, bom, neste período de esgotamento, eu já te mandei vários sinais. Você já teve dor de cabeça, Você já dor de barriga, passou, dor de estômago, exato. problema no Exato. intestino, circulação, cabelo caiu, alergia na pele, problema no bruxismo. Todos. Todos. E você ignorou todos. Eu fui te dando, né, o sinal amarelo, tem até o sinal vermelho, mas você passou, né? Pronto, olha, Veja, é bom tive, falar eu com mulher caí dura inteligente, na né? loja. Hã? Esqueceu? É. Tudo aí. Já te... Aí você vai falar assim, mas Isabela, eu não tinha um chefe sobre mim. E os seus clientes são o quê? Exato. Uma amiga minha, ela viveu e ela falou assim, Isa, mas eu achei tão estranho eu ter recebido o diagnóstico, porque depois que eu me tornei empreendedora, eu falei, Patrícia, Já começa a o empreender seu no cliente, qual cliente te desrespeitou? Brasil. Opa. Ah, aconteceu tal coisa. Eu falei, então, por quanto tempo? Qual foi a situação? Exato. Então, eu super respeito se você discordar de mim, não tem problema. Faz 7 anos que eu estou estudando isso. Essa é uma tese minha, que é o assédio, que é a gota que transborda o copo, para todas as pessoas dos mais diferentes níveis sociais e profissões, inclusive médicos. Quando eu falo, você se lembra qual foi a situação que você viveu naquele contexto?
né? Que você estava ali trabalhando, se dedicando, não querendo entregar os pontos, porque aí se você se afasta vai sobrecarregar, ou seja, são pessoas comprometidas, responsáveis, idealistas, né? Você se lembra qual foi a situação que você viveu? A pessoa fica pálida. Não, eu tô Porque assim, ela tá? volta, ela volta Ela na falando e eu também, eu tô ela aqui, volta, ó. ela volta, ela faz a linha do tempo, ela volta pro exato momento. E se você não estiver lembrando agora, se você suspeita que você pode ter vivido isso no passado, ok. Mas é importante você saber que o diagnóstico é clínico, tá? Por quê? Sim. Vamos lá. Aham. Depois que a gota transborda o copo e acontece esse dano existencial, você perde funcionalidade. Você deixa de fazer coisas que você sempre fez. Ai, me dá um Às exemplo, vezes Isabela. básico, né? É. Me dá um exemplo. Eu fiquei sem conseguir dirigir e eu dirigia desde os 12. Isabela, que absurdo. Eu morava no sítio, então tô dizendo assim. Outro estilo de... Então, eu não conseguia mais dirigir e eu não conseguia compreender texto. Então eu perdi a capacidade mais- cognitiva. Olha, O Dr. Fernando Gomes, neurologista, ele é prova disso, porque aí eu levo para ele um texto com várias marcações. Eu falo assim, doutor, eu não tô conseguindo entender. E eu em prantos, né? Óbvio. E ele falou assim, espera que nós vamos ver como é que vai ser a recuperação. Então, depois, o tempo passa e aí, de fato, eu reconquistei a minha capacidade cognitiva. Mas sei de pessoas que até hoje tiveram essa sequela e nunca mais voltou. Então, existe perda de funcionalidade depois do burnout. Então, se você tiver na dúvida, a questão é... E eu achando que era Covid o meu. Tá brincando? Então, a questão existe uma série de fatores para a gente analisar, tá? Uma série de fatores para a gente analisar. Existe a confirmação desse episódio, né, com o assédio. E o que aconteceu depois? Te impediu de continuar fazendo algo? Ah, Isabela, eu não consigo fazer conta, eu não consigo olhar mensagem no telefone. Mas não é um dia, tá, gente? Nós estamos falando de um Você não problema conseguia, grave. você travou perante a direção? Eu não conseguia dirigir, não conseguia ler texto no telefone, ou seja, aquilo me causava um enjoo tremendo, uma dificuldade, ou seja, de fluir, né? Do seu dia a dia já normal. Exato. Então, essa é a diferença. Cansaço é uma coisa, esgotamento é outra, burnout é bem Bem diferente. diferente. Tá? Tem cura? Se a gente considerar que todas as células se regeneram, sim. Mas dá Nas sequelas. férias eu me recupero? Não, porque não Não. foi de um dia para o outro. Você não chegou neste estado. Em um dia, 2 dias, um Não, mês, não. Então, eu fico muito chateada quando eu vejo algumas pessoas dizendo, não, tira férias. vai Relaxa, descansar. Pega o fim de semana e desliga. Não é assim, né? Não, até porque Você você pode tá com... consertar o que vem de anos em 2 dias, em um mês, Você né? tá com algumas alterações, como você falou, cortisol, etc, dopamina, todas. E para recuperar não é um dia, não é só, vai fazer um exercício, vai tirar Não, férias. não, 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 só não. come bem, só toma água. Não, é uma junção. Inclusive, quando me perguntam assim, Isa, o que eu faço? Acho que eu vou entrar na yoga. Eu falei, não, você não vai entrar em nada. Você Agora, precisa tirar coisas da sua vida. Você precisa tirar coisas da sua vida O novo pode atrapalhar, né? para começar, a primeira coisa, dormir melhor. Primeira coisa, dormir melhor. O sono está para a saúde mental, como escovar os dentes está para a saúde bucal. Se você não está dormindo bem, você não está vivendo bem. Ai, mas Isabela, eu tomo um remedinho para dormir, aí eu durmo que é uma beleza. Você não tá dormindo não bem. está dormindo bem. Ah, mas eu durmo 8 horas, mas eu acordo umas 5 vezes, acordo cansado. Você não está dormindo bem. Sou eu. Então não é número de horas, é condição Qualidade, mesmo. qualidade de sono, sim. É. E aí, como foi uma pergunta muito importante, a diferença, porque querendo ou não, você engravidou com 39 anos, agora com 44. 43. Qual é a diferença de uma para outra? O mais curioso é isso, eu estou Nenhuma. muito melhor agora do que antes. Sério? Olha, que legal. Que legal. De novo, quando você cuida da sua saúde mental, é Sim. impressionante o que acontece. Uhum. Mas não tá mais cansada porque tem a Angelina também, Não, tem... Ingrid, aí é uma outra coisa. Ai, Cansaço, todas nós vamos sentir. Estranho se a gente não mães. sentir. Não, não, pera lá. Vamos lá. Papo aqui de adulta.
qualquer pessoa que trabalha, tem uma vida social e tem relacionamento humano vai sentir cansaço. Sentir cansaço não é o problema. Concordo. A diferença é se eu chego no fim do dia cansada, feliz ou cansada e infeliz. Sim. Entendi. Situações diferentes. E aí tem uma outra coisa. Cheguei cansada, feliz ou infeliz e descansei, eu recupero. Então, se você me perguntar, o que você sente hoje na sua gestação aos 44 anos? Nada. Nada. Além do que delícia. uma mulher de 44 anos sentiria. Então, Ah, tá. se eu estivesse... se eu não estivesse grávida, eu chegaria no fim do dia cansada? Sim. Claro que sim! Lógico, Igual. Tanto feliz como Eu não tenho feliz. casa, eu tenho empresa, eu tenho responsabilidades financeiras, eu tenho uma série de coisas. É evidente que eu vou chegar no fim do dia cansada. Então, grávida ou não, eu estarei cansada. Então, grávida com 44 anos, o que eu estou sentindo? Nada de diferente do que eu já estaria sentindo Aham, com 44 anos. aham. Quando eu falo que eu estou melhor, é porque dos 39 para cá, ou seja, da primeira gestação para A cá, cabeça melhorou. a minha saúde mental está muito melhor, porque eu pratico o meu inegociável todos os dias. Sim. Então, meu tempo de sono, as minhas condições de resposta, né? Por exemplo, teve um momento que a Ingrid estava tentando falar comigo e eu estava numa semana super intensa, super intensa. É. Então, eu tinha que escolher, porque ela estava trazendo um assunto que eu podia esperar uma semana Aham. para responder. E o nosso grande problema é querer dar conta de tudo de uma vez só. Concordo. Ao mesmo tempo. Aí não vai rolar. Eu tô Então- nessa fase. Então, aí você vai me perguntar, tá bom, Isabela, então como eu faço? É isso que quer dizer, como faz, Prioridades. Isabela? Começa com F. Eu já ia falar um palavrão. Não é este. Não é. É. É faxina. Olha. Você só vai dar conta do que você tem que fazer fazendo faxina. Ah, Isabela, eu não entendi. A gente não consegue continuar. Ai, não, mas vamos continuar então de forma leve, tá? Como é que você quer seguir leve se você não consegue nem se desfazer das suas calcinhas furadas? Tô falando isso de piada. E quando eu tô falando de fazer faxina, é fazer faxina em ideia, crença, comportamento, relacionamentos que não fazem mais parte do seu estilo de vida atual. Aí entra a atualização de identidade. No meu curso, eu dou uma atividade, né, para a turma assim, olha, vamos começar? Vamos. Então, nós vamos começar por onde? Gaveta de calcinha. E depois, vamos começar com as gavetas. E depois Gaveta de gaveta da meia. cozinha. Ah. Joga fora os utensílios quebrados. Ai, fácil. Aí, na aula seguinte, e aí, conseguiram? Não. Ai, Isabela, mas essa colher aqui, olha, minha avó me deu, ela tá sem cabo, mas eu vou Exato. deixar aqui. É. Então, Gente, é fácil. Você comigo assim, vai bater uma açucareira que é minha avó da Holanda, Ah lá. imagine. E aí da colher exatamente, Ai, a minha gente. quebradinha. Aí a minha melhor amiga falou, Tati, Ingrid, pelo amor de Deus, sacada, tem tanta coisa linda que você traz, pra que esse açucareira aqui? Não, essa aqui é idioma, não pode pegar não, não pega desse É lá. não. É. Ela joga fora. Quebrou, joga Eu fora, achava que- energia parada. Você tem que jogar fora as coisas que quebrou. Eu sou dessa. Eu achava que eu era por ser assim, era assim por ser canceriana também, que tem essa coisa de apego, de guardar, mas tô vendo que é com todo mundo. Ó, por quê? Porque nós não fomos orientadas a desapegar, nós somos orientadas a acumular. Acumular. Se você, a Isabela, você morre. Eu tenho, sabe? Gente, vocês podem dar risada. Eu tenho coleção de borrachinha cheirosa, eu tenho de canetinha, eu tenho de miniatura até hoje. Eu abro, eu falei, vou doar. Aí eu fico olhando, eu lembro tudo, eu falei, não, deixa aqui. Você tem intestino preso? Não, Não? até que não. Tá. Mas Pessoas colecionadoras são controladoras e têm intestino preso. sou controladora. Muito controladora. Eu sou. Ó, mas aí já tem Ó, outro minhas duas podcast. filhas, aí eu tenho outras duas, né? Elas moram fora. E aí é um quarto para cada uma. Aí eu falo, desmonto, elas vêm no final, eu monto o quarto exatamente como tá. Sou igual a louca. Para elas chegarem, tá tudo igual. Mesmo, minha mãe, pelo amor de Deus, faz uma reforma. Você não já usa o quarto de Sofia como depósito? Por que não bota um monte de prateleira, não sei o quê? Não, minha mãe, porque Sofia vem no final do ano, vai passar 4 dias, 5 dias. Ô, Ingrid, Eu boto tudo no lugar de novo. tá. Você acredita? É claro, você faz isso porque você ama suas filhas. Isso. E você entende que esse é o melhor caminho de demonstrar o amor. É.
A questão é que a gente não revive o passado. A gente só vive presente e futuro. Toda vez que a gente quer reviver o passado, a gente está consumindo uma energia que depois falta no presente. Sabe? E a gente está falando sobre fazer faxina, então a questão é... Chegar em casa, eu começo a jogar tudo fora. A questão é... Depois você me conta, tá? Como é que ficou o Juro. intestino. Então, vamos lá. Por que eu faço todas essas piadas, né? Vamos na gaveta de calcinha, vamos na gaveta de utensílio da cozinha. Porque quando eu falo, vamos fazer atualização de identidade, ai, vamos. Todo mundo se Ai, que empolga. legal. Tá, mas como é que é? Então, Mexe muito. primeiro eu preciso começar com as coisas físicas, para chegar nas coisas emocionais. Que é o mais difícil da gente atingir. Então, eu só vou conseguir seguir leve se eu me desapegar de ideias e crenças. Eu quero. Então, começa pelas coisas físicas. Porque provavelmente tudo aquilo que a gente segue e que está nos deixando pesado, tem a ver com pessoas que a gente ama. Você está repetindo o padrão de mamãe, de vovó, de tia, de tio e assim por diante. Então, quando a gente vai fazer faxina emocional, você vai, com certeza, encontrar com pessoas que você ama muito. E aí você vai falar assim, não, mas eu não posso. Eu não posso fazer diferente do que a minha mãe faz. Mas eu não posso jogar fora esse açucareiro que a minha avó me deu com tanto carinho. Percebe? Então, esse é o exercício. Isso você percebeu muito nessa parte do burnout com a primeira gravidez da Angelina? Na verdade, a gravidez fez parte dessa Essa nova descoberta. Isabela, Aham, sim, da atualização de total, identidade. total. Mas este processo, né, que eu comecei a desenvolver em 2018, então faz 7 anos que eu estou acumulando histórias das pessoas, depoimentos, mais o que eu vivi e mais dados. Porque imagina uma mala. Imagina que todas nós, quando a gente nasce, a gente ganha uma mala. Uma linha de rodinha. Não consigo. Mas imagina que você só tem uma mala. Aham. Cabe 10 quilos nessa mala. Mala de bordo. Bordo. Tá? Não vai poder despachar outra. Você vai ganhar uma mala. Vai chegar um momento em que essa mala... Colocar lá dentro. Repete. Quem é que eu vou escolher para colocar lá dentro? Acabou. Ah, não, mas eu vou pedir, então. Eu vou pagar para despachar uma mala. Não vai. Não vai. Então, vai dar ruim depois. Então, assim, dentro da nossa capacidade, né, de amor, de vida, de energia vital, a gente precisa desapegar de ideias, de crenças, de comportamentos. Começa pela parte física, que você já vai ver que vai ser um exercício. Então eu vou chegar hoje, eu vou jogar tudo fora. Não seja radical. Vá aos poucos, assim com o seu repertório emocional. Então, vá devagar. O que você acreditava? Nossa, agora eu tô vendo que não é isso. Então, o que eu aprendi, né, com a minha experiência com a síndrome de burnout? Ideias que eu tinha relacionadas a trabalho, a reconhecimento, eu não podia continuar com elas. Porque eu já sabia que aquilo não era saudável na minha malinha de 10 quilos. Então, quando eu falo hoje eu estou melhor do que na primeira gestação, porque eu já tenho mais repertório para lidar com as situações. Muito mais emocional, sem né? culpa, sem raiva, sem rancor e assim por diante. Porque é impressionante, eu falo isso muito. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, querendo ou não, né? E culpa de, às vezes, ter que deixar o filho para trabalhar, não poder dar supostamente o que ele quer. E isso não é amor ou não, né? É educar, porque é muito complicado, né? Aí eu tô falando tudo isso e falo assim, mas então ela não sente culpa? Claro que eu sinto. Mas, dependendo da situação, dependendo da quantidade de tempo, sem drama e com muito diálogo. Então, de novo, você vai sentir medo? Vai. Só que se você conversar com o medo e se organizar, você vai com coragem, apesar do medo. Sim. Entendi. Essa é a questão. Sim. Tá? Então, porque se você reconheceu o medo, conversou com ele, então eu preciso de qual habilidade? Então, tá. Então, vamos. Tô com a minha dose de coragem, independentemente do medo. Sim. Tá? Vou contar uma história rápida.
Nosso tempo já tá. Não, passou muito rápido. Exato. problema. Aqui O a meu gente. foi ficar dias aqui com você, que eu tô aqui, ó. Em 2024, quando chegou em dezembro, eu recebi um convite, escuta essa, recebi um convite para mediar um painel em inglês no SXSW, que é o maior evento de inovação do mundo. Sim. Muito bem. Eu falo inglês? Você fala, Não. não, Não? Não. Eu já fiz inglês minha vida inteira, mas eu não me sinto sinto à segura. capaz. É, Mediar um painel em inglês no SXSW. Primeira resposta qual foi? não vou. Imagina, programação É. antiga. Não, imagina. Tá? Imagina. Eu vou errar, vão rir, blá, 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 um evento em inglês e tal. Muito bem. Isso foi em novembro. Novembro para dezembro. E aí, esse é o melhor exemplo que eu posso te dar, o que é ir com coragem, apesar do medo. Aí, isso foi em novembro, eu falei... Aí veio a programação nova, né? Porque a nossa programação antiga, antiga, e a nova tá aqui. É, Então eu preciso conversar muito Sim. para convencer a programação antiga. Tipo, beleza, você tá com medo que você quer nos proteger, mas vamos pensar. Aí eu tô aqui, eu falei, Helena, deixa eu pensar, eu te dou a resposta amanhã. Aí eu falei, bom, eu tenho 4 meses, porque a XSW ia ser em março de 2025. Eu vou ter 4 meses para quê? Para me preparar. Sim. Aí ligo para uma professora de inglês, que já me deu aula lá no século passado. Falei, Isabel, vamos, você me ajuda? Agora. Você me ajuda? O tema é esse. Era um tema que eu não dominava, É. numa língua que eu não tinha fluência. Falei, você me ajuda? tem várias Ajuda. palavras técnicas, é diferente de você falar, né? O que eu fiz nesses 4 meses? Eu Estudou, foquei. focada. Mas, eu me matei? Não, eu foquei. Fiz aula uma vez por semana e fui repassando o roteiro e beleza e tal. E falei, bom, se essa oportunidade chegou, eu tive condições de parar E e refletir. pedir. Deixa eu pensar. E é isso que a gente não faz. A gente Com responde. medo da gente pedir. Deixa eu ir no banheiro, deixa eu pensar, deixa eu, né? Não. Aí a gente atropela, acaba dizendo sim ou não, Ou de não. forma Se irresponsável. arrepende às Total. vezes. Aí, falei com a Isabel, vamos, beleza. Helena, conta comigo. Vou. Fiquei esses 4 meses, me preparei e estive em Austin, fiz a mediação, foi incrível. Parabéns. Vamos lá, Isabela crítica. Nossa, mas podia ter feito tal piada, podia ter feito tal brincadeira, gente porque sempre- o meu melhor é fazer conexão imediata Sim. e gerar os insights para as pessoas. Tá. Essa é a minha maior qualidade. Mas fazer isso em inglês eu não ia conseguir. Então, até os possíveis insights, eu já estava lá tudo decoradinho. Entendeu? Então, Lógico. moral da história. Aquela Isabela cobradora, falei, então fica aqui quietinha, tá? Já a gente volta. E fui com esse meu roteirinho e fiz. Não saí do script, deu tudo certo. Quando acabou, É um Assim, alívio, né? né? Mas, Consegui. olha, É o êxtase. não sei nem se eu posso comparar com orgasmo. Foi assim, tão Imagino, tão inédito. E aí eu gravo esse vídeo, inclusive, lá na porta do hotel. Viralizou até no próprio LinkedIn, em que eu explico. Eu falei assim, legal. olha, acabei de fazer o painel. Eu me preparei por 4 meses. Fiz um painel de 1 hora. Eu tive medo? Claro que sim. Imagino. Mas eu me preparei. Então, apesar do medo, Estava eu vim. seguro. é isso que eu quero dizer. É isso que eu quero você dizer. quer passar, né? Então, você vai ter medo de fazer as coisas? Claro Claro. que sim. Essa é uma ilusão. Não vou ter medo. Vai. Mas se você se planejar, você vem com a sua dose de coragem. Né? Que para mim, coragem tem a ver com repertório. Sim. Né? Então, você tem repertório, você vai fazer e deu tudo certo. E como Nossa. é a Angelina com a fama da mãe? Não? Ela quer seguir já alguma coisa? Tá curtindo, 3 aninhos, tá? Mas ela não tem aquela... Ela vai fazer 4 anos. Não, ela é super comunicativa, Aham. super artística. Então, Ela porque... faz umas coisas assim que eu falo, Thiago, imagina quando essa menina tiver 4 anos. Aham, Ela ainda não tem ela 4. tem Ela ainda não 3. tem 4. Eu Aham. falo, que absurdo. E você se cobra por causa de tempo, essas coisas, para estar com ela ou não? Você é bem Claro que resolvida? sim. Claro, mas é evidente, é o que eu disse, eu vou sentir culpa, vou. Mas eu converso muito com ela. Muito com ela. Eu sempre conversei com meus Converso filhos. É muito. importante isso. E assim, também vou
me tratando bem para mostrar que estou tentando fazer o meu melhor. Exato. Sim, e acho que isso é o principal que a gente fala muito aqui. Você tá bem para cuidar do seu filho e mostrar que tá tudo bem, né? Que faz parte muita coisa. Às vezes você não estar naquele momento, mas é que você tá se fazendo um bem, né? Você precisa daquele tempo. E às vezes quando eu não sei, eu falo assim, filha, a mamãe tá triste, eu não sei como fazer. Não sei. E é importante a gente passar isso para eles, sei. né? Exato. Ah, mamãe, você tá triste? Falei, tô, filha, vai passar, já já, tá? Já já, deixa eu só fazer aqui uma outra coisa, aí eu desvio, atenção, faço uma outra coisa. Enquanto isso eu tô pensando, Aham. vou limpar o banheiro, vou lavar alguma coisa. Lavar a louça, então, é a melhor maneira. E aí eu volto, descobri, filha, eu tô triste por causa disso. Você traz para ela isso. Bacana. Me tira uma dúvida agora, uma pergunta bem tranquila, assim, até terminando. Da onde veio o nome Angelina e Antônio? Como foi essa? Que eu acho que, para mim, a coisa mais difícil é decidir nome de filho. Juro, para mim é a mais difícil. Ai, já tinha as minhas. É muito engraçado. Eu e a Mai, a gente é totalmente Diferente. diferente. Você morre de dar No risada. maternar, Legal. Na verdade, da Angelina, eu queria Maria Luísa. E o Thiago veio uma intuição tipo Angelina. Aham. Ah, Aí ficou, não, eu quero Angelina. Eu quero Maria Luísa. Falei, já sei. Vamos colocar no papel o nome. Vamos fazer uma meditação. Aí Jura? foi assim, filha, olha só, nós vamos fazer uma meditação agora. Tem os nomes aqui que o papai e a mamãe querem, mas é você que vai escolher. Que legal. Aí acabou a meditação, a gente tirou o papel, Angelina. olha! Foi assim? Que bacana! E aí, por que agora é Antônio? Porque eu queria o nome com A, porque eu queria fazer a piada de eu tenho minhas pilhas AA. Boa. Aí, porque a Angelina é pilhada, super. Enérgica. Super Jura? E Super. falam que menina é Ativa. tranquila. ativa e Que Nossa. signo ela é? ela é câncer. Aí ele também vai câncer. ser. Quer dizer, que dia ela faz? Ela faz dia 30 de junho E Nossa, ele é um dia antes de julho. mim. e a previsão dele é 19 de julho. Aí eu queria para fazer essa brincadeira, tipo, cadê meus filhos? Cadê minhas pilhas, né? Porque o que eu acho mais lindo na maternidade é que cansa, mas devolve. Nossa, eu falo isso muito. É Exato. muito cansativo, mas é a melhor coisa do mundo. Você chega às vezes exausta, tá lá Então, e por isso, essa é a piada Nossa, das minhas muito pilhas. boa. Cansa, mas devolve. Aí autorrecarregável. começamos com A. Aí eu e o Thiago, a gente começou. Arthur, Augusto, Armando, não sei o quê. E aí eu tenho um vô que chama Antônio. E aí veio muito forte, tipo, Antônio. E a gente não sabia se seria menino ou menina na época. Eu falei, se for menina, Antônia. Se for menino, Antônio, acabou. Tá Que pronto. legal. E você, como você se cuida agora? Você faz alguma ginástica, alimentação na gravidez? Você é rígida? Ou você come besteira? Eu não você sou é rígida com regrada? nada. Nada? Não, sou rígida com drogas, evidente. Né? Isso lógico, é inegociável, mas faço uma vez por semana, pelo menos, uma drenagem. Faço uma vez por semana pilates, porque senão aí começa a doer tudo. E aí dói aqui, dói ali. A gente vai, né? Alargando. Total. tudo. E tento fazer, pelo menos 3 vezes por semana, 30 minutos de esteira. Eu já me sinto muito bem, sabe? Não sou a doida fitness, não tenho nem condições, mas eu me satisfaço, fico muito feliz fazendo isso. A alimentação, dentro das minhas possibilidades, o melhor que eu posso. Mas, por exemplo, ontem à noite, cara, eu comi 2 bombons. 2 bombons. Teve desejo? Não, Não? Nenhum? Não? Vontade? Eu falo... eu tô com desejo pra Itália, que nossa! Não, desejo de comida não. Mas, por exemplo, ontem à noite eu comi 2 bombons. Então, agora, tô indo pro 7º mês, então dá uns tilt, assim, às vezes, nossa. Outro dia eu tive essa história que eu contei aí do SXSW, eu tive uma crise de ansiedade, me acabei no saco de baconzitos. Baconzitos! Nossa! Tirou longe, baconzitos. Delícia. Então, assim, esses são os meus crimes, assim, sabe? Ei. É um saco de chips, é um bombom, sabe? Ou não. Sabe o que eu faço à noite? Eu não sei porque à noite. Aliás, bom você saber disso. Eu misturo leitinho com farinha láctea. Nossa, mentira. Ai, faço um mingauzinho assim e fico, nossa. Jura?
Leitinho com farinha láctea. Olha. Mas não é desejo, porque eu tenho lá em casa e aí eu vou lá e eu faço. Você tá Ah, com vontade de comer É, tudo. é. E o Antônio, você espera ter normal, cesárea? Você já vai direto pra cesárea por causa do Angelino, o que ele Ingrid, deixa eu quiser, te ele que falar uma coisa. manda. Você acha que a gente tem controle de alguma coisa? Não, nada. Então pronto. A minha vida, ela ficou bem mais leve quando eu parei de querer controlar as De coisas. controlar. É. Então, meu obstetra, ele é muito claro. Vamos Chegou nas 40 semanas, É. se ele não deu sinal antes, cesárea na 40ª semana, Aham. senão eu não me responsabilizo, ok? Ok. Muito bem. E vamos seguir Acho o que eu vou médico, sofrer? né? Não, não quero nada. Eu quero que Exato. seja tranquilo, Muito bem, que Isabela. eu e ele estejamos tranquilos. E Ponto. bem, no momento, Exato. Eu não tenho pira nenhuma disso. Porque eu Não? sei que quanto mais a gente quer controlar, mais a gente vai sofrer. É. sim. Porque acontece muitos casos, assim, ai, quero só normal, natural, não sei o quê. Exato. E vai Aí até passam o 20 e final. poucos... Exato. Não, A gente conhece Não, vários casos. não tenho nenhuma. Quem sou eu para julgar qualquer decisão? Eu, Isabela, penso assim. Olha, aham. Exato. E a parte de decoração do quarto? É. A Angelina Quem ficou vai com fazer? ciúmes. Não, vou fazer a maternidade, né? Ah, Não, tá tranquilo, que ela vê que o Não, irmãozinho vai ter um maternidade quarto, vai ser essas com Ingrid, coisas. né? É. Não, a gente. já escolheu o tema? Olha eu. Floresta. A floresta? Olha eu, nem sei se podia Bichinho, contar, tô aqui. Na verdade, eu conto nessa gestação Uhum. com a ajuda da Ju Butler, que é Tá. a mesma Sim, curadora sim, da Angelina, sim. maravilhosa. Ju, É um ótima. beijo. É. E aí, como eu já disse, eu não tenho pira de nada. Então a Ju fala assim, Isabela, esse fornecedor é bom. Isabela, essa empresa é boa. Isabela, isso aqui é bom. É prática. Eu sou muito. Que É. signo você é? Aquário. Aquário? É. Bem pra frente. Não, eu sou muito prática porque Aham. eu já aprendi. Ah, não, eu quero uma decoração com uma cor. Não quero nada. Eu quero. Ela foi bem prática. praticidade. É pra pôr. Eu adoro. O que eu falei? Eu falei assim, Ingrid, o que você quiser. Tipo eu. É, O exato. que você quiser. É assim que Sabe? sai tudo certo. Nossa, eu também. Ah, e aí, por exemplo, em relação à Angelina, você acha que eu vou ficar. Você falou de ciúme, essas palavras ela nem conhece, porque assim, a hora que a gente começou a desmontar o escritório para fazer o quarto que é a Sonha Geninar vai trazer Aham. papel de parede e tal, não sei Aham. o quê. Aí nisso a gente conversou com ela, falou assim, filha, a gente vai reformar o escritório do papai, porque tem que trazer bercinho pro seu irmão, né? Você vai querer um bercinho? Não, porque você já é menina. Ah, nós vamos colocar uns bichinhos assim. Você vai querer? Não, porque você já é menina. Você sabe lidar Né? com a situação, Nossa, gente. muito. Olha como Então assim, incrível. não, Praticidade. Você é muito prática. Tô Ô, Ingrid, adorando. mas é diálogo, filha. O diálogo é a base de tudo, né? Mas porque tem mãe que se sente aquela culpa que tá fazendo quarto novo, que a menina, o mais É que velho eu- fica quarto antigo, que aí tem que trocar tudo. Não dá é tempo, uma não. Lembra que a gente tem uma malinha só de 10 quilos? turbulhão de, né? É uma malinha de 10 quilos. É verdade. Eu tenho que escolher muito bem o que eu coloco dentro. E algumas palavras, bora o bate-bola. Agora Vamos. começa, Mar. Fala alguma palavra, o que significa ser mãe pra você? Consegue? Hoje, Hoje, é hoje, verdade. né, em abril de 2025, superação. Superação. Muito bem. Adorei. O que mais? Família? Tô descobrindo agora. Nossa, interessante. Tô descobrindo agora. Que Eu legal. vivo um modelo com o meu marido que eu de vida, de família que eu não tive quando eu não era Família. esta versão, essa exatamente. versão. Então tô descobrindo Aham, agora. aham. Tô descobrindo agora. É bem curioso, porque a gente não recebe orientação para formar uma família. A gente não recebe muitas orientações, né, na Mas vida. em relação à família é muito curioso, porque é como se você não tivesse direito ou condições de pensar diferente, fazer diferente, e você, ao ficar adolescente, namorar, casar, você vai formar uma família. Sim. E a partir do momento que você forma uma família, você vai ter que, não é romper com a sua família anterior, mas reconhecer que a partir de agora é com você. E que aquela família viveu em um período que não existe mais, com crenças que já são diferentes, com modelos diferentes. Totalmente. E o problema não é só isso. A outra pessoa tem que estar nesse mesmo, né? Culturas diferentes. Mas é muito complicado. Então, E o sonho, pra terminar? Afe Maria.
Acho que nesse momento não. Vamos por etapas, né? Talvez o sonho mais imediato seja que Antônio chegue da forma como ele achar que deve chegar, se vai ser cesárea ou natural, com saúde e que seja uma criança bem tranquila, sabe? É isso. Amém. Que linda. Isa, Muito muito obrigada Eu por que estar aqui, agradeço. pelo seu tempo, assim, Ó, tem um presente também para que a Zazu você. mandou pra você. Espero que você goste. Gente, essa mandou massa. É muito legal. E assim, gente, não deixem de curtir no YouTube, no Spotify. Assistam. Na Uma TV agora. Na TV também. E é Beijo, isso. gente. Até a próxima. É de grávida? É pra você e também pra usar depois na amamentação. Adorei. Obrigada. Beijos. Beijos. Até Obrigada. breve. Até Obrigada. breve. Tchau, tchau. Nossa, Isabela.